Fala turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série. Esse é o nosso encontro 30, o vídeo aula 30 sobre a Constituição. Nós estamos trazendo a leitura da Constituição, a lei seca, código, letra de lei, conforme a grande maioria das bancas tem cobrado atualmente. Nos concursos públicos é a letra de lei, efetivamente. A OCP, FGV, muitas delas tem muito letra de lei. Então é importante que você fique atento, não só ter o conhecimento, mas você de repente memorizar, né? Literalmente a letra de lei que está ali. Muitas das vezes a questão está exatamente ali, a letra de lei. Se você mudar alguma coisa, já erra a questão. Então a leitura, o entendimento da lei efetivamente é muito importante. Por isso nós estamos trazendo exatamente a lei, o arquivo lá do site do Planalto, para você ver diretamente aqui. A gente está fazendo a leitura, pontuando algumas situações, né, que a gente entende que pode ser objeto de questão de prova, trazendo alguns exemplos, algumas situações hipotéticas que possam de repente facilitar a compreensão acerca daquele conteúdo, tá bem? Vamos então à nossa lei seca, dando sequência, encontro 30, aula, vídeo 30 aqui da nossa série, tá bom? Vamos então ao lá. Antes, inscreva no canal, você ainda não é inscrito, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos lá, nossa leitura. Esse aqui é o PDF, né, lá do site do Planalto, que a gente baixou. Título 7, estamos aqui falando da ordem econômica e financeira. No capítulo 1 diz dos princípios gerais da atividade econômica. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, né? Inciso 1º, soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor e 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e seus processos de elaboração de prestação. Redação dada pela Emenda Constitucional 42 de 2003. 7. Redução das desigualdades regionais e social. E 8. Busca do pleno emprego. 9. Tratamento favorecido à empresa de pequeno porte constituída sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Vide Emenda Constitucional 6 de 95, parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei, vide Lei 13.874 de 2019. Aqui a gente está trazendo aqui, na parte aqui dos princípios gerais da atividade econômica, trazendo então, portanto, o que é velado, né? Portanto, aí, no que tange a ordem econômica fundada, né, visa, né, valorização do trabalho, a livre iniciativa, a soberania, né, a propriedade privada, a função social daquela propriedade. O que é a função social de uma propriedade? Que ela tenha a finalidade, né, de uso, por exemplo, casa, moradia, que esteja alguém morando naquela casa. Então, se a sua propriedade privada ela tem a sua função social, ela está sendo ocupada, ela tem uma função, está cumprindo a função social. Se você tem um latifúndio e esse latifúndio ele é utilizado, por exemplo, para plantio de soja, milho, arroz, criação de gado, ela está cumprindo a função social dela. Agora, se ela está ali abandonada, aí ela não está cumprindo a função social, né? Livre concorrência, você concorrer diretamente com o outro comerciante, né? Então, a livre concorrência sem interferência do Estado, a defesa do consumidor, né? Para que o consumidor não venha a ser lesado na hora da aquisição de algum tipo de produto. Busca do pleno emprego. O que é o pleno emprego? É que
tenha menor número de pessoas desempregadas, que as pessoas possam estar trabalhando, indo encontro, né? Indo de encontro, não ao encontro, mas de encontro à perspectiva do mercado econômico do brasileiro. O mercado, os donos dos poderes, eles não querem, na verdade, que tenhamos o pleno emprego. Eles dizem que com o pleno emprego encarece, né? Aumenta a inflação, porque com isso, o pleno emprego, a pessoa tendo emprego, tendo opções, ela não vai trabalhar por qualquer coisa. Então, o pleno emprego para o capitalismo não é bom, mas para a nossa Constituição é importante que tenhamos, é a busca, né, do pleno emprego. É o que nós queremos, que todo mundo, que todos possam ter condições, dignidade, o trabalho, né, a busca da sobrevivência, o cuidado da sua família, e o emprego é o meio disso. Então, importantíssimo também a busca pelo pleno emprego, né? Também aí o tratamento diferenciado para as empresas de pequenos portes, né? Que é observado aí as legislação brasileira, com sede em administração aqui no Brasil. Artigo 171, aqui nós temos essa parte toda revogada, tudo isso aqui é uma revogação. O artigo, portanto, 171 aqui, revogado. Artigo 172 diz: a lei disciplinará, com base nos interesses nacional, os investimentos de capital estrangeiro, incentivará o reinvestimento e regulará a remessa de lucros. Artigo 173. Ressalvada os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos impactos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme definido em lei. Então, o comércio, as atividades econômicas, o governo em si, ele não tem, né? Não tem, o Estado em si, ele não tem essa finalidade de exercer a atividade econômica, né? Aí, no caso, a iniciativa privada, que é o responsável por fazer esse trabalho, vamos dizer assim. Então, no caso, só será permitida, no caso, para áreas que tem algum tipo de relevância ou impacto na questão da segurança nacional. Por exemplo, a questão da energia, né? Energia elétrica, combustível, são áreas sensíveis e que normalmente os países pelo mundo afora são controladas, né, efetivamente por estatais do governo. No Brasil, por exemplo, eles fizeram agora recentemente a privatização da Eletrobras, algo que vai contra o que prega aí por exemplo, as grandes nações do mundo, né? Que mesmo no capitalismo, na luz pelo liberalismo aí, os países eles buscam ter esse controle, né, de poder energéticos, combustível, algumas áreas efetivas de trabalho, importante também. Então poderemos dizer a questão do Brasil tem a Conab, né, que ela é um órgão importante para a questão de manter a segurança alimentar da população, né? Um controle, não é que o Brasil vai, que o país vai, que o Estado tem que intervir na livre iniciativa, lá na livre concorrência de mercado, não é isso. O objetivo por exemplo, imagine que o seu país não tem a produção ampla de algum tipo de commodity, de milho, de arroz, de soja, e aí o que vai acontecer? Os preços vai subir. Então a importância de ter um órgão que faz essa regulamentação, e a Conab tem esse papel muito bem, né? Foi meio que desfeito de 2016 até agora, até 2022, houve um desmantelamento ali da Conab, que fazia esse controle. Aí se você pode observar que os preços dos alimentos, até hoje nós temos um reflexo, um aumento significativo, um não controle do preço, né? Por exemplo, arroz subiu muito, no café tem a questão também da Conab, mas também a questão da produção em si, que está no mundo todo, o cacau. Então é importante ter algum tipo de controle mesmo, para que quando essa mercadoria falte no mercado,
aí entra essa mão do Estado, através, no caso do Brasil, da Conab, que traria disponibilizando esse estoque de arroz, milho, feijão e outros, né, para que possa manter a igualdade, né, para que não possa faltar alimento, não faltar produção e que também os preços não subam, né, como a gente vive aí essa escassez de muitos das commodities, né, que por incrível que pareça o Brasil seja um dos países maiores produtores de milho, arroz, de soja, enfim, mesmo assim nós temos aí algumas situações, tem os fatores climáticos, tem as questões do capitalismo mesmo, que o cara quer lucrar, né? Então quanto mais lucro para o capitalista é melhor. Então tem todo esse controle. Então é importante, né, que o Estado tenha esse domínio de algumas áreas sensíveis, né, que possa algum tipo de atividade. Lembrando que não é a finalidade, aqui está muito claro, ó, o artigo 173 ressalta aqui, ó, ressalvados casos previstos na Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitido necessariamente aos impactos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo conforme definido em lei, que é o caso que a gente está falando aqui na questão da alimentação, da energia, que são áreas sensíveis que é de relevante interesse coletivo e também questão de segurança nacional, tá bom? Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou prestação de serviços, né? Sobre redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1999, inciso 1º, sobre então, portanto, a sua função social e forma de fiscalização pelo Estado e pela sociedade. 2. A sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quando aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. 3. Licitação e contratação de bens, serviços, compras e alienação, observados os princípios da administração pública. Inciso 4. A Constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários. 5. Os mandatos e avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. Parágrafo 2º. As empresas públicas e as sociedades de economia mistas não poderão gozar de privilégios fiscais não extensos aos demais setores da iniciativa privada, ou seja, não pode ter uma diferenciação, uma tributação a menos porque a empresa é pública ou sociedade de economia mista em relação ao setor privado. Não pode ter essa diferenciação, senão ficaria uma concorrência desleal, né? Parágrafo 3º. A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. 4. A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados e eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário do lucro. Então tem também esse controle do mercado, a mão do mercado Estado, vamos dizer assim, né, no sentido de que não se perca totalmente o controle. Imagine se não tiver um controle, uma arbitração. Imagina se a pessoa, todo mundo quer só lucrar e o resto que se lasca. Então é importante ter esse controle também, tá bom? Parágrafo 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando às punições compatíveis com a natureza dos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular. Artigo 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização e incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Parágrafo 1º.
A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional, equilibrando o qual incorporará e comercializará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. Parágrafo 2º. A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 3. O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica social dos garimpeiros. Parágrafo 4º. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis nas áreas onde estejam, quanto e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre, inciso 1º, regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e sua programação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão de concessão ou permissão. Inciso 2º. Os direitos dos usuários. 3. Política tarifária. E 4. A obrigação de manter serviço adequado. Artigo 176. As jazidas em lavra ou não de demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União. Garantida ao concessionário a propriedade produtiva da lavra, ou seja, todas as riquezas, né, as jazidas, os recursos minerais, eles pertencem à União, que é garantida a partir da União a uma pessoa, concede a uma pessoa, a uma associação, né, a uma empresa, a alguém, para que possa fazer, portanto, aí essa mineração dessa produção, né? Aqui nós temos o parágrafo 1º revogado e abaixo uma nova redação dada pela Emenda Constitucional 6 de 1995, que diz, parágrafo 1º, a pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o caput deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sobre as leis brasileiras, a que tenha sua sede administrada no país, na forma da lei, que estabelecerá também específica quando essas atividades se desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. Parágrafo 2º. É assegurado a participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor que dispuser a lei. Imagine que eu sou dono de uma terra, né? Temos uma fazenda ali e ali foi descoberto que tem minérios, né? Ali embaixo, ouro, diamante, sei lá, tem uma mina. Aqueles minerais, eles não pertencem a mim, proprietário da terra, pertencem à União. No caso ali, a União, ela pode me permitir, né, que alguém faça essa exploração desses recursos minerais, permitindo ao proprietário da terra uma parte dos lucros, né? Ele não precisa minerar, mas ele pode
como dono da propriedade, ele pode ter uma participação ali nos resultados, né, do lucro do que for lavrado da mineração ali, bem como ele também pode solicitar ali a autorização para fazer a mineração. Parágrafo 3º. A autorização de pesquisa será sempre no prazo determinado e a autorização e concessões previstas neste artigo não poderão ser cedida ou transferida total ou parcialmente sem prévia anuência do poder concedente, no caso a União, tá? Parágrafo 4º. Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia razoável da capacidade reduzida. Artigo 177. Constitui monopólio da União, né? Vamos lá, pertence à União, né? É da União e de mais ninguém. Primeiro, a pesquisa e a lavra de jazidas de petróleo e gás natural e outras hidrocarbonetos fluidos, então isso é de competência exclusivamente ali de monopólio da União. 2. A refinaria do petróleo nacional ou estrangeiro. 3. A importação e exportação de produtos derivados básicos resultando das atividades previstas nos incisos anteriores. 4. O transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou derivados básicos de petróleo produzidos no país, bem assim o transporte por meio de conduto de petróleo bruto, seus derivados e gás natural a qualquer origem. Então aí é de propriedade e monopólio da União. 5. A pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopicos, cuja produção, comercialização e utilização poderão ser autorizados sob regime de permissão conforme as alíneas B e C do inciso 13 caput do artigo 21 desta Constituição Federal. Aqui nós temos a parte revogada e aqui nós temos o parágrafo 1º que diz que a União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização de atividades previstas nos incisos 1 a 6, 1 a 4 deste artigo, observado as condições estabelecidas em lei, redação dada pela Emenda Constitucional 9 de 1995. 2. A lei a que se refere o parágrafo 1º disporá sobre, primeiro, garantias e funcionamento dos derivados de petróleo em todo o território nacional. 2. As condições de contratação. 3. A estrutura e atribuições do órgão regulador e monopólio da União. Parágrafo 3º. A lei disporá sobre o transporte e a utilização de minerais radioativos no território nacional. Parágrafo 4º. A lei que institui contribuição de intervenção no domínio econômico relativo às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos. Inciso 1º. A alíquota da contribuição pode ser, a linha A, diferenciada por produção ou uso. B, reduzida e reestabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto do artigo 50, inciso B, a linha B, incluído pela Emenda Constitucional 33 de 2021, e ainda os recursos arrecadados serão destinados, a linha A, ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool e combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo, B, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás. C, ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes, e a linha D,
ao pagamento de subsídios à tarifa de transportes públicos coletivos de passageiro. E aí temos essa parte aqui do artigo 178 revogada. E aqui nós temos uma nova redação para este artigo, da redação da Emenda Constitucional 7 de 95, que diz que a lei disporá sobre a ordenação do transporte aéreo, aquático e terrestre, devendo quanto à ordenação do transporte internacional, observando acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Parágrafo único. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias, que na sabotagem e na navegação interior poderão ser feito por embarcações estrangeiras. Artigo 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disporão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definida em lei, tratamento jurídico diferenciado, virando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Artigo 180. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão o incentivo ao turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. E artigo 181. O atendimento de requisitos de documento ou informação de natureza comercial feita por autoridade administrativa ou jurídica estrangeira à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no país dependerá de autorização do poder competente. Daí, essa é a nossa Constituição, leitura aqui da Constituição. Você está curtindo? Não esqueça, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Próximo vídeo continuaremos com a nossa lei seca aqui, Constituição Federativa da República Federativa do Brasil de 1988. Essa é a lei seca. Até mais.